Note bem, eu escrevi tudo, o marxismo inteiro só produziu um grande filósofo, que é o Georg Lukács, que às vezes é maior bem maior do que Marx, né? Mas ao mesmo tempo era um trapaceiro, um vigarista de Marx, um psicopata, sem dúvida. Mas o Georg Lukács definiu o gênero romance como uma revolta contra um mundo degradado, tal como ela é vivenciada por um personagem também degradado. Quer dizer, um indivíduo que, de certo modo, está lutando contra o mal, né? Mas ele também tá afetado pelo mal. É o mal contra o mal, sempre. Porque se houver o bem, você vai sair então do gênero romanesco dramático e você vai entrar numa epopeia, num outro gênero qualquer, né? Onde você pode descrever. Na epopeia cabe um herói santo, né? Mas no gênero romance não cabe. Tá certo? Então, um romance com um herói santo eu só conheço um, que é o Diário de um Pároco da Aldeia, do Jorge Bernanos, que foi aquilo é um, como dizer, um tour de force, uma coisa quase impossível de fazer e ele fez, de algum modo. Né? E você disse que o José Geraldo Vieira quase conseguiu isso, você falou que tá ótimo. O José Geraldo Vieira quase chega a fazer isso, mas acontece que o José Geraldo Vieira ele era um homem de uma imensa cultura e ele era um sujeito um pouco livresco, tá entendendo? Então ele usa muito referências literárias em número excessivo. E isso aí estraga a força narrativa do romance. A força do romance vê por aquilo que o romancista ele não diz, ele mostra. Ele tem que ter o símbolo físico do que está acontecendo. Se ele começa troca essa evidência, por assim dizer, física dos acontecimentos por um comentário, ele perde. O comentário tem o seu lugar também, onde você mistura o gênero romance com o gênero ensaio, como faz, por exemplo, o Robert Musil no Homem Sem Qualidades, ou às vezes o Thomas Mann faz isso, quer dizer, você tem páginas e páginas de uma elaboração ensaística, mas ela faz parte da cabeça de um personagem. Né? Então, quando você entra muito na referência literária ou livresca, a coisa perde. Para quem sabe do que ele está falando, é fascinante. Eu digo, bom, isso aqui é fascinante, mas isso não é um romance mais. Isso é uma outra coisa que ele fez aí. Tá entendendo? Então, assim, vamos dizer, são livros, então, para quem está interessado em literatura. Tá entendendo? São livros para estudiosos de literatura, mais para estudiosos de literatura do que para o público em geral. Né? Acho que ele perde muitas vezes a força dramática. Bom, esse é outro vício do Zé Geraldo. O Zé Geraldo é meio romancista, meio poeta. Então, no romance, a linguagem não pode ter autonomia. A linguagem deve ser serva dos acontecimentos, serva da narrativa, de modo a ser uma linguagem transparente, né? Que não chame a atenção sobre si mesma. Que você não pare em nenhuma frase para dizer, mas que frase bonita. Você parou, pronto, já você entrou no poético. O que é a poesia? Já dizia o Bruno Tolentino, poesia é uma maneira memorável de dizer. É uma maneira de dizer que é tão perfeita, você não consegue conceber outra para dizer aquilo. Então, quer dizer, aquele conteúdo, aquela experiência fica eternamente associada àquela fórmula verbal. Isso é poesia. Né? E o romancista, às vezes, ele tem uma veia poética, como o Zé Geraldo, por exemplo, ele tem uma força poética enorme. Então, a linguagem adquire autonomia, ele faz poemas em prosa de várias e várias páginas. Como faz também, por exemplo, o James Joyce no Ulisses, as 40 páginas finais do Ulisses são um poema em prosa sobre um delírio que a mulher está tendo. Né? Ficcionalmente, o conteúdo tem 3 linhas, mas a autonomia de voo da linguagem preenche 40 páginas. Então, isso não é romance mais. O James Joyce é um grande escritor, mas não é um grande romancista de jeito nenhum. Né? Assim como João Guimarães Rosa é um grande escritor, mas não é um grande romancista de maneira alguma, porque a linguagem dele é totalmente independente, é praticamente só linguagem. Né? Você em nenhum momento você se esquece da linguagem para prestar atenção nos acontecimentos. Como acontece, por exemplo, quando você lê o Graciliano Ramos, não é isso? Quando você lê o Hemingway, quando você lê o Leonardo Padura.
A linguagem do Leonardo Padura é tão simples, tão simples, tão simples, que dá a impressão que não está sendo narrado, dá a impressão que está acontecendo. Não é isso? Então, isso é a suprema arte do romancista. Stendhal é assim. Não é isso? O Alexandre Dumas é assim. Alessandro Manzoni é assim. Tá certo? Então, esses são romancistas por sangue. Os outros são meio romancista, meio poeta. Não é isso? Ou às vezes é um meio romancista, meio ensaísta, como Thomas Mann. Meio romancista, meio filósofo. Né? Então essas misturas, elas podem, existem muitas misturas de gêneros possíveis. Mas, curioso, isso aí eu expliquei no meu livro sobre os gêneros. Quando você mistura vários gêneros, dá para você separar que pedaço pertence a um e que pedaço pertence a outro. Não existe mistura, mas não fusão. Existe uma superposição, por assim dizer. Então é como assim, várias regras de jogo. Você tem o jogo, por exemplo, jogo de canastra ou buraco, e você tem as regras do pôquer. Né? Eu digo, bom, você pode jogar os dois, mas você não tem jeito de você misturar as regras. Né? Bom, então é isso. Eu acho que hoje vamos parar por aqui.